Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de HTML com CSS. Vamos falar agora sobre seletores de atributos. Esse é o vídeo número 2 do nosso estudo sobre seletores em CSS. No vídeo passado nós vimos os seletores básicos e agora vamos falar sobre esse tal de seletor de atributo. O que é um seletor de atributo? É um seletor que combina elementos baseando-se na presença de determinados atributos ou, mais comumente, nos valores desses atributos. Então, em vez de a gente aplicar os estilos apenas por ID, classe ou pelo nome do elemento, a gente também pode acessar atributos desses elementos e, dependendo desse atributo ou do seu valor, aplicar um estilo qualquer. Vejamos a sintaxe de um seletor de atributos. Bom, o seletor de atributos ele é sempre escrito entre colchetes, então a gente vai usar essa notação, eles são case sensitive também. A sintaxe é bem simples. Você pode simplesmente escrever o nome do atributo entre colchetes e aí o seletor ele vai atingir aquele atributo em particular para um ou mais elementos, ou ainda você pode escrever o nome do atributo, um operador específico, já vou mostrar quais são os operadores, e o valor específico do atributo. Por exemplo, se o atributo é igual a um determinado valor. Quais são os operadores válidos que nós temos para esse tipo de seletor? Os operadores estão nessa tabela aqui. Temos o operador de igual, que significa valor é exatamente igual a val. Ou seja, o valor do atributo é exatamente igual ao valor que foi passado para a regra, uma correspondência exata. São os mais usados. Mas existem outros muito interessantes, como por exemplo o til com o sinal de igual. Esse operador significa uma lista de itens separados por espaços, no qual um deles é igual ao valor procurado. Ou seja, ele permite procurar uma palavra específica dentro de um conjunto de palavras dentro dos atributos aí de um elemento qualquer. Já o pipe igual, essa barrinha na vertical chama-se pipe, geralmente está do lado da letra Z aí no seu teclado. Então, o pipe igual significa valor exatamente igual ao que foi passado, ou que inicia com o valor imediatamente seguido por um hífen, muito usado para atributos que têm hífen em seu nome. Já o acento circunflexo igual significa valor precedido pelo valor passado para a regra, ou seja, inicia com um certo valor. E também a gente pode fazer finalizando com um certo valor usando o símbolo de porcentagem seguido do sinal de igual. E o último operador é o asterisco igual. Significa que o valor que está sendo procurado de atributo tem pelo menos uma ocorrência dentro de uma string. Então você pode ter uma string de caracteres, uma cadeia de caracteres, e esse valor não precisa ser uma palavra completa. Ou seja, ele busca pedaços de texto dentro de uma string. Pode parecer complexo, mas não é tanto assim. A gente vai ver agora alguns exemplos na prática. E aí vai ficar mais fácil entender como é que a gente usa esses operadores para fazer o uso dos seletores de atributos. Então vamos lá para o Visual Studio Code. Aqui eu tenho uma pagininha de teste que eu vou usar para fazer algumas demonstrações. Ela é bem simples. Eu tenho um cabeçalho H2, um parágrafo, outro cabeçalho H2, mais um parágrafo, alguns links e umas divs aqui no final. Eu vou aplicar então estilos nesses elementos aqui de acordo com atributos. Então eu tenho alguns atributos que estão sendo atribuídos aqui para esses elementos. Por exemplo, eu tenho aqui nomes das IDs, eu tenho aqui um H2 que pertence a 3 classes distintas, eu tenho outros IDs aqui com nomes diferentes, parte 1, 2, seção 3, parte 4, e para os links eu tenho classes específicas. Eu usei como atributos classes e IDs, mas pode ser qualquer tipo de atributo. Tá? Dá para usar isso aqui com qualquer tipo de atributo que você queira, que faça parte aí do elemento. Alguns elementos têm atributos específicos, né? Por exemplo, tipo é bastante comum, atributo alt e assim por diante. Bom, eu vou aplicar então alguns seletores a esses atributos. Antes vamos ver essa página carregada para ver como que ela é sem os estilos aplicados. Eu tenho só um seletor universal aplicado aqui, que a gente viu no vídeo passado, que alinha o texto à esquerda e coloca uma cor verde clara em todo mundo. Então, executo e está aí. A pagininha é esse negócio aqui. Tá? Tudo alinhado à esquerda, o texto bem clarinho, mal dá para enxergar. Tá? As divs, os parágrafos, os links aqui que funcionam, inclusive. Clica no linkzinho, você vai lá para o website. Tá? E assim por diante.
Beleza, vamos começar então aplicando alguns estilos. Por exemplo, já que eu mostrei esse meu website, a gente vai notar que aqui embaixo, ó, esse elemento A, ele tem um atributo, o atributo href, que indica o link ou o documento que deve ser carregado quando eu clicar naquele link, né? Então, vamos supor que eu quisesse aplicar um estilo a todos os links que tivessem um endereço em particular. Por exemplo, este endereço aqui, bosontreinamentos.com.br. Eu quero um estilo diferente para esse link em relação aos demais. Tá? Ou seja, como é que eu vou aplicar uma formatação de estilo diferente, né, se os links, eles, em tese, são todos iguais, só muda o endereço? Ou seja, faço isso usando o próprio endereço, que é um atributo. É o valor de um atributo, na verdade. O atributo é o href e o endereço é o valor deste atributo. Então vamos lá. Logo após o seletor universal, eu vou criar aqui, deixa eu colocar um comentário sempre. Então vamos supor elementos A com href, com a âncora de referência igual a Boson Treinamentos. http://www.bosontreinamentos.com.br. Como é que eu faço isso? Vou até copiar esse link todo aqui para não ter que digitar ele de novo. E aí eu faço da seguinte forma. Deixa eu fechar aqui o comentário. Beleza. Então eu faço aqui. Entre colchetes, eu vou colocar o nome do atributo que eu quero usar para aplicar a regra. Então, o atributo é o href. Igual e o valor do atributo. Então, o valor do atributo é esse aqui. O website. Dentro de colchetes. Aí eu abro as chaves e aqui eu venho com os estilos que eu quero aplicar. Por exemplo, eu quero uma font size de 25 pixels, um pouquinho maior o texto. E também quero cor red, vermelha. Ok. Então, sempre que aparecer este link desse jeito escrito em algum lugar da página, ele vai ser formatado diferentemente. Vamos ver como é que isso fica. Salvei, carreguei, tá lá. Todo mundo usando aquela formatação padrão, legal, do seletor universal, mas este link recebeu seu próprio formato. E ele recebeu esse formato de acordo com um dos seus atributos, um dos atributos do elemento. Beleza. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer elementos div, a gente tem umas divs lá embaixo, tá? Elementos div, com id que contenha a palavra parte. Legal? Aqui embaixo, se a gente olhar, eu tenho algumas divs que tem parte 1, 2, 3, parte 1, 2, 4, mas uma delas não é parte 3, é seção 3. Então a ideia é, eu quero aplicar os estilos nessas divs, mas não nessa daqui. E elas têm IDs diferentes, certo? Em tese eu poderia trabalhar com esses IDs de forma separada, mas utilizando essas regras específicas aqui, mas utilizando as regras de atributos, eu consigo aplicar o estilo a todos eles de uma vez. Então como é que eu faço isso? Faço assim. Div é o elemento que vai receber, mas não são todas as divs, são as divs que têm o atributo id que contenha a palavra parte em alguma parte, né, de seu valor. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o asterisco igual, conforme a gente viu lá na tabelinha. Então, asterisco igual, parte. Veja que eu tenho lá como IDs, parte 1, 2 e 4. Não preciso criar 3 regras, uma para cada um desses IDs. Basta eu dizer que se tiver essa sequência PARTE, a regra é aplicada. Não importa o que vem depois ou o que vem antes. Certo? É bem útil isso aqui, é quase como se fosse uma expressão regular, né, que a gente tem em computação. Então aqui eu posso colocar uma cor diferente, como por exemplo um crimson, escarlate, né, e font size, quero diferente também, quero grandão esse aqui, 50 pixels. Beleza. Salvo, carrego a página e olha só, divs 1, 2 e 4 receberam a formatação. A 3 não, porque a 3 não tem a sequência PARTE, parte, dentro do valor
do seu atributo ID. Outra coisa que eu posso fazer interessante, eu vou mexer nesse link aqui, nos links, aliás. Eu tenho os sites bosontreinamentos.com.br, vamos olhar aqui embaixo, e diariodonaturalista.com.br, são dois sites meus. Vamos supor que eu quisesse aplicar uma regra em sites que terminam com .br. Uma regra específica para sites BR. Como é que eu faria isso? Então vamos fazer. Elementos A com HR, com href, terminando em .br. Como é que fica isso? Então o elemento é o A. Dentro de colchetes eu coloco o atributo, no caso href, igual, e o valor que eu quero seria o .br, mas eu não quero igual a .br, eu quero terminando com .br. Então, nesse caso, terminando, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, antes do sinal de igual, um cifrão. Beleza, isso significa que termina com .br, com essa sequência, com esses 3 caracteres. Tá? Então, legal. Agora é só abrir aqui as chaves e colocar o estilo que você quer. Por exemplo, font style igual, font style bold. Beleza? Negritinho básico e cor. Quero verde. Bom, vamos carregar para ver o que acontece. Os 2 links agora na cor verde. Veja que o Boston Treinamentos continua com a fonte maior. Por quê? Porque eu tenho uma outra regra que se aplicou a ela, que foi essa regra aqui, ó, do href igual a bostontreinamentos.com.br. Ela só se aplica a este link, não ao outro. Mas essa regra também muda a cor. Sim, só que eu mudei a cor de novo na sequência, então a última regra tem precedência. A regra que foi aplicada por último, por isso ela ficou verde. Mas como aqui eu não alterei o tamanho, ele manteve o tamanho anterior, 25 pixels. Ok. Só que nesse site aqui eu só tenho 2 links e os 2 são .br. Vamos adicionar um outro linkzinho aqui, só para a gente ver o que acontece quando eu tiver um link href igual https por exemplo, www.ibm.com, que é o site da IBM. Vou colocar aqui, IBM. Beleza, coloquei aí um outro link qualquer, só que agora é .com, não é .com.br. Vamos ver se a regra vai se aplicar a esse site. Eu vou carregar. Tá lá, o IBM está bem pequenininho aqui, ó, nem mudou de linha, azul clarinho, não recebeu a regra. Então, ele existe, está aqui, certo? Vamos colocar uma quebrinha de linha aqui para ficar mais legível. Tá, então, carrego de novo. Tá aqui, ó, IBM, não recebeu aquelas regras anteriores. Por quê? Porque ele não termina com BR. Beleza, então conseguimos aplicar aí essa regrinha por meio de atributo. Se eu quisesse criar uma regra, em vez de verificar o final de um link terminando em .br, por exemplo, eu quisesse ver o começo do link, em vez de utilizar cifrão igual, eu utilizaria o acento circunflexo igual. Por exemplo, quais desses links começam com HTTPS? São sites seguros. HTTPS. Agora, esses sites vão receber a formatação e os que não começam com HTTPS não vão receber. Vamos testar? Então tá lá. Diário do Naturalista e IBM começam, ficaram na cor verde. Boston Treinamentos não, é HTTP, está na cor vermelha. Legal? Não recebeu esse estilo em particular. Legal, muito bom. Vamos fazer mais um para terminar. Acho que já deu para entender como é que funciona esse esquema dos atributos. Só mais um exemplinho. Aqui embaixo eu tenho várias classes, né? várias classes. Par1, CLI1, CLI2, CL2, CL3 e assim por diante. Vamos supor que eu quisesse aplicar uma regra a todos os elementos que pertençam à classe 1, independente de pertencer ou não a outras classes. Então, por exemplo, esse H2 pertence à classe 1, também 2 e 3. Legal? Esse parágrafo pertence a par 1 e CL1 também. Os links, Boston Treinamentos pertence a CL1 e CL2. Diário do Naturalista só CL2, não está em CL1. E IBM.com não está em classe nenhuma. Então apenas alguns deles vão receber essa formatação, os que fizerem parte desta classe, em particular.
Como é que eu faço isso? Bem tranquilo. Eu venho aqui em cima, deixa eu arrumar o código aqui rapidinho. Então agora eu vou criar aqui um comentário. Então, elementos que pertençam à classe CL1, entre outras. Nesse caso, eu vou fazer assim. Eu vou utilizar um asterisco. Lembra, o asterisco é um seletor universal, ou seja, é para todo mundo. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com um elemento específico, não é só div, ou parágrafo, ou link. Todos eles podem pertencer a essa classe específica, né? Elementos distintos. Então, eu uso o seletor universal agora. E dentro dos colchetes, eu vou dizer que é o atributo classe, coloco o til igual, e aí dentro de aspas a gente coloca o valor, que é CL1, o valor procurado. Tá? Então, til igual significa uma sequência de caracteres em uma lista separada por espaços, certo? Que é o que acontece nas classes. Então, só aplicar a formatação. Vamos supor que eu quero aqui cor púrpura, cor bonita, e cor de fundo, background, ground color, deixar ele bem formatadinho, yellow, amarelo, ou yellow green, para ficar diferentinho. Beleza, então qualquer elemento, desde que tenha o atributo classe igual a CL1, em qualquer parte da lista de atributos. Tá? Então vamos ver o que acontece. Olha só, esse elemento recebeu a formatação, esse também, esse também. Os demais não. Então quem tem CL1 na lista de classes, ou seja, pertence também a CL1, recebeu. Quem não tem CL1 não recebeu. Beleza, gente? Então nesse vídeo aprendemos a utilizar seletores de atributos em CSS. No próximo vídeo ainda vamos falar sobre seletores. Vamos falar mais precisamente sobre combinadores, pequenos caracteres, operadorzinhos que a gente pode utilizar para combinar seletores entre si de acordo com a relação entre os elementos. É um assunto bem interessante. Não percam então a próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!